Olá, nono ano, última semana de maio, né? Nós vamos continuar com as nossas atividades, aqui a nossa aula. E nessa aula de hoje eu peguei só algumas atividades para estar auxiliando vocês a resolver a lista 11. São atividades semelhantes à da lista, que serve para orientar vocês na resolução, tá? Eu até sugiro que vocês parem a videoaula, vai resolvendo a lista de acordo com a videoaula. Se precisar, volte para melhorar na qualidade do aprendizado, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Só um minutinho. Hoje aqui em casa está muito barulho na rua. Então, vocês vão perdoando os sons que vão estar aparecendo aí, porque já é a quarta ou quinta vez que eu começo. Então, vamos lá. Persistência. Eu dei essa função, 2x² mais 3, tá vendo essa função aqui? 2x² mais 3, qualquer função, só que a minha é determinada por isso aqui. Eu quero calcular o f de menos 3 mais 2 vezes o f de 1 menos o f de 0. Então, eu quero calcular isso aqui. Sugestão. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vou achar o valor de cada um. Vou achar o valor do f de menos 3, vou achar o valor do f de 1 e do f de 0 para depois substituir na sentença. Que jeito que eu vou achar, então? Ó, nessa função aqui, no lugar do x, eu vou colocar menos 3, ó. Então, ficou 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 3. Vocês sabem que quando eu tenho multiplicação e potência, primeiro eu resolvo a potência. Então, ficou o quê? Menos 3 ao quadrado dá 9, vezes 2 mais 3. Dá 18 mais 3, 21, tá? Então, achei o f de menos 3. Vou achar agora o f de 1. Então, quem que vai ser o f de 1? No lugar do x, eu vou colocar 1 ao quadrado vezes 2 mais 3. Substituindo aqui na função, então, ó, resolvendo, 1 ao quadrado é 1, vezes 2 mais 3, 5. Tá faltando eu achar o f de 0. Então, ficou 0 ao quadrado vezes 2 mais 3. 0 ao quadrado é 0, vezes 2 mais 3, aqui, ó, 0 mais 3, 3. Feito isso, agora eu venho na sentença e vou substituir. O f de menos 3, eu encontrei 21, mais 2 vezes o f de 1, encontrei 5, menos o f de 0. Então, vai ficar 21, 2 vezes 5, 10, menos 3. 21 mais 10, 31, menos 3, 28. E aí? Certo? Tudo bem? Tá, passando para outra situação aqui, ó. Eu dei uma função, domínio, uma função de D em R. O D, no caso aqui, significa o meu domínio, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 2. A minha função é 3x menos 2, tá vendo? Diferente daquela. E o R significa que se eu substituir esses números no domínio na função, eu vou encontrar qualquer número real. Então, vamos lá. Ele quer que eu calcule o diagrama de flechas, que faço o diagrama de flechas e a imagem da função. Então, vamos na letra A. No domínio, que são os meu x, lembra? O domínio é o número que eu substituo na função. Coloquei os valores que ele deu, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, agora eu vou descobrir quem que seria a minha imagem, quem que seriam os números que estão do outro lado do diagrama. Então, ó, menos 3, tá vendo? Vou substituir agora essa função, 3 vezes menos 3, menos 2. Menos 9 com menos 2, menos 11. Vou fazer com menos 2 agora. 3 vezes menos 2, menos 2. Menos 6 com menos 2. Lembra? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Na soma algébrica. Menos 1, 3 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 com menos 2, menos 5.
Zero, tá vendo? Estou substituindo esses números. 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. E o último, que é o 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, esses números aqui representam o meu outro diagrama. E os números que vão ser flechados, eu sei que o menos 3 vai ser flechado no menos 11. A imagem flechada, ou imagem, né? A imagem de menos 2 é menos 8, de menos 1 é menos 5, de 0 é menos 2 e de 2 é 4. Certo? Tudo bem até aí? Na letra B, ele quer saber quem é a imagem da função. Só que a imagem da função na definição são os números que foram flechados. Só que nesse caso aqui, todos os números foram flechados. Então, a imagem da função é igual ao contradomínio. Ó, menos 11, menos 8, menos 5, menos 2 e 4. Se ele tivesse pedido específico, quem era a imagem de menos 1, aí seria só menos 5, tá? E o último dos exercícios, que são os exercícios problemas, que a gente precisa de interpretação para estar resolvendo. Cada problema é uma situação diferente. Eu peguei esse aqui, ó. Um táxi cobra um valor fixo de bandeirada no valor de R$5, ou seja, os R$5 é fixo. Você entrou no táxi, você está pagando R$5. E a cada quilômetro rodado, ele cobra um valor adicional de R$3. O V é o valor da corrida e o X é o quilômetro rodado. Então, é para eu colocar qual é a variável dependente e independente, qual é a lei da função que associa o valor que eu vou pagar em função de X. Se uma pessoa andou 10 quilômetros neste táxi, quanto que vai pagar pela corrida? E se a pessoa pagou R$50 pela corrida, quantos quilômetros rodou? Tá vendo a situação? Então, vamos analisar cada item primeiro. Primeira coisa, eu coloquei V ao invés de Y, para vocês verem, ao invés de Y, então de F de X, para vocês verem que podem estar surgindo outras letras. Ele pergunta assim, qual é a variável dependente e a independente? Eu vou pagar o táxi em função da quantidade de quilômetros que vai ser rodado. Ou seja, o valor que eu vou pagar depende do valor que rodar. Ou seja, o que a gente tem? Que V é a variável dependente e X a independente. Porque V, o valor que eu pagar, depende da quantidade de quilômetros que eu rodar. Certo até aí? Letra B. Qual é a lei da função que associa V a X? Bom, quando a gente vê esses problemas, muitos alunos falam assim, professora, eu sei resolver sem ser pela fórmula. E aí, como que eu vou fazer? Então, vamos fazendo passo a passo, vai fazendo testes. Pensa, se for 1 quilômetro, eu vou pagar R$5, que eu falei que só de entrar eu pago R$5, mais 3 vezes 1, porque eu andei 1 quilômetro, ou seja, se eu for andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$5 mais 3 vezes 2. Eu nem estou preocupando com o valor, eu estou tentando encontrar como que eu faço para chegar nesse valor. Se eu andar, 3 quilômetros, eu vou pagar R$5 mais 3 vezes 3. Observe que em todos o 5 está fixo. O 3 está dependendo, está sempre multiplicando com os quilômetros. E os meus quilômetros aqui, na variável, representa o X. Ou seja, o valor, a lei da função, a lei de formação para essa situação seria V de X é igual a 5 da parte fixa, mais 3 vezes X, ou seja, 3 vezes a quantidade de quilômetros que rodar. Tudo bem? Tá. Na letra C, se a pessoa andou 10 quilômetros nesse táxi,
Quanto vai pagar pela corrida? Quem vale 10? Não é meu X? O meu X é 10, então é só substituir na função. O valor para 10 quilômetros, esse V de 10 significa isso, tá? O valor para 10 quilômetros seria 5 mais 3 vezes 10. Não esqueça, soma e multiplicação. Primeiro eu multiplico para depois somar. 5 mais 30, R$ 35. Na letra D, mudou a situação. Ele pagou R$ 50, ele quer saber quantos quilômetros que rodou. Ou seja, o 50 agora não é no lugar do X, o 50 é o que eu paguei. Que letra que representa o que eu paguei? Não é o V? Então, na função aqui agora, ó, o 50 vai vir no lugar do V de X. Quando a gente observa isso aqui, nós temos uma equação, olha, um sinal de igual e um termo desconhecido. Eu sempre gosto de trocar as ordens, porque eu acho que fica mais fácil, ó, só virei. Não é 50 que é igual a 5 mais 3x? Virei 3x mais 5 igual a 50. Troquei as ordens aqui do 3x mais 5, mas não importa, tá? A ordem aqui, como é soma. O mais 5 passa para o outro lado, não é? Mais 5 passa menos 5 para eu achar o valor do x. Só um minutinho. 50 menos 5. Resolvendo aqui, 45. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 45 dividido por 3, R$ 15. R$ 15 foi a quantidade de quilômetros que ele andou e para pagar R$ 50. Professora, posso fazer de outra forma essa situação? Pode. Ah, eu fiz de cabeça, mas para você fazer de cabeça, você utilizou um método, você ou somou, ou subtraiu. Escreve isso para mim. Isso é muito importante para eu estar analisando se vocês estão acompanhando direitinho. Certo? Nossa aula termina por aqui. Você não colhe o que não planta. Então, vamos plantar nessa quarentena muita sabedoria, muito conhecimento, que depois que ela acabar, nós vamos colher tudo de bom, certo? Boa semana para vocês, bons estudos!